Bom dia! Está começando o seu, o meu, o nosso Morning Show. Hoje é segunda-feira, força minha gente, 13 de junho de 2016. Como foi o Dia dos Namorados, hein, Paulinha? Foi bom, né, pra muita gente, só que as notícias internacionais foram bastante tristes. Então acho que deixando o pessoal meio transtornado aí, né, foi complicado. Já a gente fala de tristeza, agora é hora de alegria. Como é que foi o Dia dos Namorados, Tonholi e Ellen? Conta pra mim. Foi bom, né? Foi bom. Namoro novo sempre é bom. O problema é depois de um tempo, mas namoro novo sempre é bom. Eu me abstive das notícias. Poder e abster-se é poder duas vezes. E fui ler só hoje. Fiquei só na felicidade. Olha, eu quero fazer essa pergunta para dois personagens aqui que a gente tem em alta conta. O Bolsonaro, o Balsanaro, né, o progressista, e o Jim Willis, o conservador. Como é que foi o dia dos namorados de vocês? Eu passei sozinho, que eu tô sozinho ultimamente. Eu até pedi pro Jim Willis que ele quisesse sair comigo. Aí ele ficou bravo, me xingou, não entendi por quê. Se você estranhou a voz deste que vos fala, não foi sem motivo. Eu sou o Ricardo Arcon, estou cá nos microfones porque o nosso mestre Edgar Piccoli perdeu a voz. Tá mais rouco que barítono fumante aposentado. Sei. E a gente vai nessa, seguir juntinhos até as 11h30 da manhã, aqui pela maior rede de rádio da Via Láctea. Vamos com os destaques aqui no começo desse Morning Show. Ellen, o massacre em Orlando, qual é exatamente o número de vítimas? Bom, e a gente, Arcon, confirma aí pelo menos 50 mortos, 53 feridos. Esse número, é claro, alguns desses feridos são graves, ainda estão em atendimento com feridos graves. Então a situação é bastante complicada. E aqui, ao longo do Morning, a gente vai falar aqui sobre todas as discussões que se reacenderam com esse atentado. Desde discussão sobre porte de arma, a um atentado desses em plena corrida eleitoral dos Estados Unidos. Tudo isso a gente vai falar logo mais aqui no Morning. Logo na abertura do Morning a gente vai tratar desse assunto e teremos no estúdio o cientista político e professor de Relações Internacionais, Reni Ozzy Cuquier, conversando com a gente aqui já. Tonholi, petistas presos teriam proposto que o PT faça um acordo de leniência partidária. Quem são esses caras? Quem são os caras por trás dessa ideia? Bom, Zé Dirceu, segundo a Folha de São Paulo, Zé Dirceu e Vacari. Agora, só para resumir, mais para frente eu explico melhor. Leniência partidária é evitar o inevitável. A Lava Jato vai pedir, no futuro, a extinção dos partidos que mais entraram no esquema. Isso é inevitável, estão tentando fazer um soro antiofídico. Muito bom. Daqui a pouco você fala pra gente, traz todos os detalhes. Paulinha, a gente falou sobre essa tragédia em Orlando. No fim de semana houve também uma outra tragédia. Em Orlando também. Em Orlando também, envolvendo um fã translocado e uma ex-participante do The Voice. A Christina Grimm. É isso. Fãs malucos, né, gente? O cara foi lá no meet and greet e matou a menina a tiros, um negócio muito chocante. Ela que tinha muitos fãs, era também youtuber, postava seus vídeos ali, mais de 3 milhões de seguidores. Um caso bastante triste. Até esse final de semana, a cantora Selena Gomez homenageou ela e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. A família inteira tinha largado o emprego para cuidar da carreira dessa menina, né? Como é que ficam essas pessoas? Daqui a pouco a gente vai saber mais sobre isso. E mais, o dia D para Eduardo Cunha, o fiasco da seleção brasileira na Copa América, muita informação e opinião aqui no Morning Show. Participe do Morning pelo WhatsApp 93117.009, mande suas críticas, sugestões e elogios pra gente, claro, perguntas pro nosso ilustríssimo convidado de hoje, Ricardo Amorim, que é economista, integrante do programa Manhattan Connection e um dos palestrantes mais requisitados do mercado. Já, Ricardo Amorim vai estar aqui com a gente e conversando aí sobre o noticiário político e econômico também. Conversando com a gente aqui no Morning Show, Ricardo Amorim, que já está chegando aqui aos estúdios da Jovem Pan.
6h04 dessa manhã fria aqui em São Paulo, segunda-feira, 13 de junho de 2016. E já estamos aqui no estúdio com Ricardo Amorim. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Eu vou tentar de cara, já descolar um furo jornalístico. Anunciei aqui o teu nome. Falei que você atualmente é um dos palestrantes mais requisitados aqui do Brasil. Eu queria te perguntar, já com uma provocação e tentando arrancar esse furo jornalístico de você. Quem ganha mais dando palestra, você ou o ex-presidente Lula? Aí a competição é um pouco injusta. Eu acho que eu não estou chegando aos pés dele. Acho que eu teria que trabalhar... Eu não sei, eu nunca fiz essa conta, mas eu acho que eu não sei quantos anos de trabalho eu preciso para chegar no faturamento dele, talvez em uma palestra. Já a gente vai conversar mais com você, Ricardo. Obrigado pela presença novamente. E você sabe que pode interagir com a gente também por meio do Opina Pan, que é o aplicativo aqui da Pan, pelo qual a gente quer conhecer as suas opiniões sobre os mais variados temas. A gente vai lá na App Store ou no Google Play, baixe o aplicativo, se cadastre e participe. A pergunta que acabamos de colocar lá para você participar é: o deputado Eduardo Cunha será cassado? Na quarta-feira a gente informa o resultado aqui ao longo da programação da Jovem Pan. Vamos direto aos Estados Unidos. O repórter Ulisses Neto está em Boston. Ulisses, obviamente o clima aí depois do massacre na boate em Orlando deve ser um misto de perplexidade, medo e indignação. Mas traga pra gente a sua percepção de como amanheceram os americanos nesta segunda-feira. Bom dia a você. Oi, Arcon, bom dia para todos que nos acompanham. Eu estou aqui no aeroporto de Boston, embarcando para Nova York, onde a seleção brasileira deveria jogar no final de semana, na sexta-feira, mas foi eliminada da Copa América do Centenário, então está voltando para casa a seleção do Brasil. Agora, aqui nos Estados Unidos, Arcon, até um ponto curioso é porque em Boston, a parada gay de Boston foi realizada no sábado. Então a cidade ficou ainda mais abalada por causa desse ataque lá em Orlando, já que se tratava de uma boate gay. E a segurança aqui na cidade, é claro, por causa da Copa América do Centenário, também foi bastante reforçada. Agora, um ponto crucial que tem sido debatido aqui é como o terrorismo interno parece ter chegado de vez aos Estados Unidos com este incidente, porque foi um ataque terrorista muito semelhante ao que já tinha ocorrido na França e em outras partes da Europa, mas ainda não com tanta intensidade aqui no território americano, né? E por causa da corrida presidencial agora, se debate muito sobre quais serão os reflexos disso nas duas candidaturas, né? Tanto da Hillary Clinton pelo lado democrata e teoricamente apoiando o controle de armas que vem sido defendido pelo presidente Barack Obama, e pelo lado do Donald Trump, que faz uma campanha anti-imigração bastante grande, chegou a dizer que iria banir todos os muçulmanos, e agora com esse ataque de ontem, é claro, ganha ainda mais argumentos. O país ainda está muito sensibilizado, então os candidatos eles têm tratado desse ataque com bastante delicadeza no momento, mas como a corrida presidencial chega nos seus momentos decisivos, e isso é o que tem sido debatido por aqui hoje, quais serão os reflexos desse ataque, que foi o pior ataque nos Estados Unidos desde o 11 de setembro. Tá certo, Elis. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você aí nos Estados Unidos. Obrigado, bom dia a todos. Ricardo Amorim, deixa eu aproveitar aqui a participação do Ulisses e o tema, né, que a gente tem que tratar desse tema nesta manhã, um dos mais importantes do noticiário, na verdade o mais importante. Eu sei que não é bem sua especialidade, mas quero ouvir tua opinião. Sobretudo porque uma tragédia dessas tem impacto político, né? Donald Trump voltou a reforçar sua tese de que é preciso banir a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos e afirmou que os líderes do país são fracos. Por mais maluco que seja falar nisso no momento em que ainda se contam os mortos, Donald Trump pode capitalizar em cima desse massacre? Qual que é a tua opinião? Eu não tenho dúvida nenhuma que o massacre vai ter impactos eleitorais. Se vai ser favorável ao Trump ou não, acho que é muito cedo para dizer, porque o que o Trump faz muito bem é explorar a emoção das pessoas.
ele fundamentalmente faz isso no campo econômico. Hoje os americanos são mais pobres do que os pais deles. Com a mesma idade, há 30 anos, o americano era mais rico do que é hoje. É a primeira vez na história que isso acontece com uma geração americana. E o Trump explora isso muito bem. E no caso é a mesma coisa. Inclusive ele une as duas questões. Ele fala que as dificuldades econômicas são consequência da entrada dos imigrantes. Ele não bate só nos muçulmanos, ele bate nos mexicanos. Nos dois casos são mentira. O caso é, como o Donald Trump leva ao extremo, ele corre o risco do tiro se virar contra ele mesmo. Eu não sei se vai ser o caso aqui ou não, o tempo dirá. Eu acho que ele está sendo, no mínimo, ousado na hora que, no calor do momento, ele faz esse tipo de acusação, porque a contrapartida é que tem muita gente dizendo que a retórica inflamatória do Trump é uma das razões dos problemas que estão acontecendo. Então, eu não sei no que isso vai dar, mas tenho certeza que vai ter impacto eleitoral. Para que lado, o tempo dirá. Olha, hoje ainda teremos aqui no estúdio o cientista político e professor de Relações Internacionais Reniosi Cuquier falando sobre esse atentado, terrorismo e Estado Islâmico. Você confere aqui na Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. 10 horas e 14 minutos, vamos direto à capital federal. Zé Maria Trindade, amanhã o Conselho de Ética vota o parecer que pede a cassação do presidente da Câmara afastado, Eduardo Cunha. Eu quero te perguntar quais as expectativas para a votação e me conta o seguinte, alguma chance de o Cunha renunciar? Bom dia para você. Quer a ligação? Daqui a pouco o José Maria Trindade fala direto de Brasília. Então já vamos aqui engatar o papo com o Ricardo Amorim, o nosso convidado desta segunda-feira. Você que nos ouve, mande sua pergunta para ele. Voltando aqui o papo, ô Ricardo Amorim, você tem algum palpite sobre esse enredo todo envolvendo o Eduardo Cunha? Por exemplo, diante da notícia de que o procurador-geral Rodrigo Janot já ofereceu agora a terceira denúncia, né, contra o presidente afastado da Câmara, o que você acha que pode acontecer? O Cunha ser preso ou ele vai pedir música no Fantástico? O que você acha que vai acontecer daqui pra frente? Olha, eu acho que a chance dele acabar preso é bem maior dele acabar pedindo música no Fantástico. Agora, isso não quer dizer que ele vai ser preso rápido. Eu adoraria crer que esse processo vai ser rápido, mas se tem uma das coisas que eu diria que o último ano ensinou, é que o Cunha é liso, ele é mais liso que sabão. Ele é muito bem conectado, ele tem muita influência no Congresso, mesmo que a gente tenha o Supremo decidindo acatar o pedido do Janot, é provável que o Congresso ainda dificulte. Enfim, eu acho que ele vai acabar preso, mas não sei se vai ser tão rápido não. E mais do que isso, eu fico com uma dúvida, a prisão dele efetivamente significaria uma falta de influência dele na Câmara? Por quê? Porque a gente está vendo aí uma força super grande do Centrão, que ele inclusive deve indicar um presidente para concorrer em caso de novas eleições. Então, ainda que aliás, que em termos de segurança pública ele esteja sendo aí mira, isso acaba com a influência política dele ou não, Ricardo? Não, obviamente isso não acaba, mas isso diminui muito. Entre outras coisas, eu acho que a chance de um candidato do Centrão ganhar a eleição é muito baixa. Que haja indicação é muito provável, e a importância maior da indicação é ter força política nas negociações que acontecem depois. Isso vai acontecer, o Cunha tem peso, continuará a ter peso, mas... Agora, uma coisa não elimina a outra. O fato que isso não vai acabar com a influência política dele não é uma razão para que ele não seja preso. Ele tem que ser preso do mesmo jeito, não só porque diminui a influência política, mas porque, dado tudo o que se sabe hoje, ele ou qualquer outro envolvido no que foi, teria que ser preso. A gente leu na Veja desse fim de semana a matéria do Robson Bolim dizendo que o João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, vai fazer delação premiada. A gente tem uma outra figura, mestre, que é o Jorge Zelada, que foi indicado para o setor internacional da Petrobras pelo Michel Temer, pegou 2 anos de cadeia e não fez delação premiada. Se espera a delação premiada desses dois. Agora, você espera uma delação premiada do Cunha? É uma ótima pergunta. Nunca parei para pensar nisso. Não sei, não tenho a menor ideia. Acho que se a corda estiver suficientemente apertada, desagradável no pescoço do Cunha, pode acontecer. E o que eu imagino é que se acontecer, todas as delações premiadas até agora vão parecer fichinha. Porque se tem um sujeito que tem conexão com Deus e o mundo, é o Cunha. Então o potencial de estrago de uma eventual delação premiada do Cunha provavelmente é ainda maior do que todas as que nós já vimos, que são enormes, diga-se de passagem. Foi pleonasmo você falar que ele tem negociação com Deus, né? Até porque ele era dono do site Jesus.com, né?
O Cunha, entre outras coisas, é um dos muitos que usa Deus, a religião, a igreja como defesa. É uma coisa interessante. O livro que eu estou publicando, Depois da Tempestade, até toca nisso. Eu acho que tem várias mudanças importantes acontecendo no Brasil, uma delas religiosa, e o crescimento da igreja evangélica, onde, por parte dos fiéis, há linhas de conduta muito mais duras, muito mais sérias do que o nosso catolicismo no Brasil está meio aguado já faz um bom tempo. Eu acho que pode ter impactos positivos grandes a longo prazo no Brasil, mas as lideranças, boa parte pelo menos, eu não quero generalizar, mas boa parte das lideranças evangélicas, eu diria quase totalidade dos líderes políticos evangélicos, eles usam a igreja só para falar, imagina, isso é um atentado contra Deus falar qualquer coisa contra mim. Amorim, eu quero aproveitar esse gancho aí que você vai nessa linha, estuda muito bem isso, porque é uma coisa que a gente percebe, assim, quando você diz esse crescimento das lideranças evangélicas e tudo mais, eu não sei se você está necessariamente também abrangendo aí as neopentecostais, e que é o grande movimento no Brasil nos últimos anos. Do seu ponto de vista, o PT cometeu um erro muito grave ao tentar, de alguma forma, se aliar com essas igrejas, essas religiões neopentecostais? Pergunto isso porque a gente viu assim, isso a gente vê muito forte ali com sobretudo a Igreja Universal e tudo mais, mas não se levou em consideração que eles são, sobretudo, conservadores. Né? Pois é que eu acho que o cálculo do PT foi diferente. O cálculo do PT foi socioeconômico. A maior parte dos seguidores dessas igrejas vem de estratos socioeconômicos de renda mais baixa, que é considerado o público do PT. Então eu acho que ele nem percebeu que ele estava se aliando. Fazendo isso, mas que pode ter sido... Aconteceu de forma meio que natural. Se pesou contra o PT, possível. Se isso foi grave, acho que o PT fez algumas coisas bem mais graves. Essa está longe de ser das piores. Restabelecemos o contato aqui com José Maria Trindade em Brasília. Zé Maria, amanhã o Conselho de Ética, como eu disse, vai votar o parecer que pede a cassação do presidente da Câmara, afastado, Eduardo Cunha. Eu te perguntei e repito aqui, quais as expectativas para a votação e alguma chance de o Cunha renunciar? Quais as informações aí dos bastidores? Bom dia. Pois é, muito bom dia, Arcon, bom dia, Amorim, bom dia a todos. Olha só, eu conversei com o presidente do Conselho de Ética, o deputado José Carlos Araújo, sobre a votação de amanhã. Ele me disse que não há chances de adiar a votação. Isso porque, na semana passada, quando ele sentiu que Eduardo Cunha ganhou a maioria do Conselho de Ética, aí ele encerrou a sessão e decidiu transferir para essa semana. Agora não. Ele disse que é um momento de todos, inclusive a Thieron, assumirem perante o eleitorado qual é a sua posição. O que dificulta é que Eduardo Cunha está sendo julgado no Conselho de Ética por mentir ou não no plenário da CPI da Petrobras, né, quando ele disse que não tinha contas no exterior e tem contas, além dos trusts. Pois bem, essa história do Eduardo Cunha está se prolongando porque ele tem uma bancada própria. Ele elaborou, para chegar à presidência da República, um plano político de eleger deputados em vários estados. E não é só no PMDB, não. Ele elegeu também outros partidos políticos e, com isso, ele fez ali uns seguidores muito grandes, né? Que se ele mostrar de onde veio o dinheiro e para quem ele deu o dinheiro, fica muito complicado. Agora, essa cassação de Eduardo Cunha, ela tem que acontecer, não adianta Centrão ou quem reclamar, porque a Câmara dos Deputados está decidida assim. O que se pensa é suprimir o direito do plenário de tomar essa decisão, né? Uma artimanha aí. Agora, ele propôs trocar a renúncia da presidência da Câmara pelo mandato parlamentar com uma suspensão de 90 dias, né? Tá certo, Zé Maria. Muito obrigado pela participação. Até amanhã. Boa tarde para você aí. Bom dia. É isso. Muito obrigado. Obrigado a todos. Voltando a conversar aqui nos estúdios do Morning Show com o Ricardo Amorim, economista e integrante do programa Manhattan Connection. Amorim, a gente falou aqui no início do programa sobre o ex-presidente Lula. Quero te perguntar o seguinte, na semana passada, o Lula reeditou aquela frase sobre os 300 picaretas no Congresso. Como, na sua opinião, o ex-presidente Lula vai passar para a história? Como herói ou vilão? Como muitos dos líderes carismáticos, vai depender de para quem você perguntar. Agora, eu acho que para muito mais gente como vilão do que como herói. Ainda haverá, como ainda há,
mas esse número é cada vez menor e eu acredito que ele vai continuar a cair, os seus admiradores, pelas razões mais diversas. E eu acho que vai continuar a haver gente que vai admirá-lo, mas cada vez esse número é menor. Se você fizesse essa mesma pergunta há 2, 3, 4 anos, tinha muito mais gente que o via como herói do que como vilão, e hoje eu já acho que se inverteu muito e vai cair mais ainda a base dos que o admiram. Como você o vê? Eu o vejo como um cara que, em primeiro lugar, de uma habilidade política ímpar, um cara de um carisma que no Brasil poucos viram, mas que usou isso, em primeiro lugar, para controlar o poder do ponto de vista próprio, do ponto de vista partidário, manipulou as massas nos momentos em que isso foi importante para se defender, teve a sabedoria de manter os avanços de política econômica que tinham acontecido no governo anterior, que foi por isso que o governo Lula, ao contrário do governo Dilma, não despedaçou. O governo Dilma quebrou o tripé de política econômica e, por consequência, a economia afundou. E se não tivesse afundado, diga-se de passagem, hoje a gente não estaria discutindo isso sobre o Lula. Então, o que eu acho é que ele tem uma habilidade pessoal grande, mas que não foi usado para o bem do país, foi usado em benefício próprio. E a Dilma? Você acha que a Dilma não teve essa habilidade? A resposta da Dilma, para mim, está aqui. É a capa do meu livro, o Depois da Tempestade. A tempestade foi ela. A Dilma juntou os defeitos sem as qualidades do Lula. Então, a questão fundamental da Dilma é que ela, em primeiro lugar, ela deixou tudo que estava errado continuar. Em segundo, ela destruiu o que estava certo. E a consequência foi uma crise política, uma crise econômica gigantescas, e a crise moral que já existia acabou sendo exposta, entre outras razões, por isso. Quer dizer, na hora que a gente vê a Dilma chegar na popularidade de um dígito, isso é consequência, em primeiro lugar, de boa parte do eleitorado, com toda a razão, ter se sentido enganado. Afinal de contas, na propaganda do PT, o Brasil era o país onde estava tudo tranquilo, tudo certo. Na primeira semana após eleições, aumenta a gasolina, aumenta os juros, aumenta a energia elétrica, vem tudo que tinha que acontecer. Só que ela dizia que, imagina, aquilo era intriga da oposição. Em segundo lugar, as denúncias de corrupção comem soltas. E isso, obviamente, bate na popularidade de qualquer presidente. Em terceiro, os empregos sumiram, porque a economia afunda. Diga-se de passagem, tudo isso não era bola difícil de cantar, tanto não era que até eu comecei a cantar isso em novembro de 2014, eu falei que achava muito difícil que a Dilma chegaria ao final do mandato, porque tudo isso era mais ou menos fácil de ver. A única dúvida que eu tenho hoje, para ser franco, é quem é, nesse momento, a pessoa mais impopular do país. Se é a Dilma ou é o Dunga. É a minha única dúvida. Ô, mestre, na sexta-feira nós demos aqui em primeira mão na Jovem Pan que o Lula contratou o criminalista José Roberto Batóquio para defendê-lo. Por acaso o doutor Batóquio é meu advogado também. Bom, vamos lá. O doutor Batóquio é autor do artigo 53 da Constituição, que fala que senadores só podem ser presos em delito flagrante, o que inabilitaria a prisão do Delcídio e a prisão, por exemplo, agora do Sarney e Etcateva, que aparecem conspirando contra a Lava Jato. Pergunta simples. Você acha que o Lula está com medo de ser preso a qualquer hora? Se ele não estivesse, você acha que ele teria passado pelaquela vergonha de entrar no ministério? Olha, se você precisar, você usa. Não, por favor, agora eu sou ministro da Casa... Não sou bem, vamos ver como é que fica isso aí. É claro que ele está com medo. Qualquer um no lugar dele estaria com toda a razão do mundo. Mas você acha que o medo dele pode ser um medo análogo do Cunha agora, que peguem a família primeiro e depois ele? Não sei dizer. Eu acho que ele deve estar com os dois. Ô, Ricardo, deixando o criador de lado, vamos voltar à criatura. Afastada há um mês da presidência, Dilma indicou que tem disposição de, reconduzida ao Planalto, promover um plebiscito para ver o que o povo pensa sobre a convocação de novas eleições. Duas perguntas. Você acha que tem alguma chance de ela voltar? E o que você acha desse intento, ou desse suposto intento? Bom, em primeiro lugar, eu acho que tem alguma chance e que a chance é baixíssima. Acho que a chance já foi menor, acho até que ela cresceu nas últimas semanas. Acho que a gente precisa dar um passo para trás e entender uma coisa. O Temer, ele falava-se antes dele tomar posse que ele montaria um ministério de notáveis. Eu chamo do Ministério da Branca de Neve os 23 anões. Todos os notáveis estão na área econômica. Os outros são senadores e deputados que estão lá para aprovar as medidas da área econômica. E que foram colocados para trazer toda a base de apoio, representar toda a base de apoio para garantir o apoio no Congresso para a votação de duas coisas. O impeachment da Dilma e as medidas da área econômica.
Isso aqui é para dizer o seguinte, para você trazer um bando de senador e deputado que não tivesse envolvimento com a Lava Jato, não dava. Então, ele trouxe vários que estão envolvidos sendo investigados nesse momento, o que é um calcanhar de Aquiles gigantesco. Quer dizer, a gente teve em 7 dias caíram 2, nesse ritmo no final do ano não sobrava ministro no governo Temer. Isso quer dizer que, provavelmente, deve haver novas denúncias que virão à tona, que podem ainda fragilizar politicamente o governo Temer, que cria alguma possibilidade da Dilma ter apoio. Por que eu digo alguma e digo que é baixa ainda assim? Porque a contrapartida é que também ainda vai aparecer muita coisa envolvendo diretamente o governo Dilma, envolvendo o Lula, envolvendo petistas. Então, tem dos dois lados. E aí é que entra a proposta, então vamos chamar eleições. A única questão é que se a Dilma tivesse feito isso há 1 ano e meio, talvez tivesse voado. Só que ela resolveu fazer isso quando, muito convenientemente, ela estava fora do governo. Aí já era. E eu vou mais longe. Se acontecer da Dilma voltar, o que vai acontecer para mim na sequência é que o TSE caça os dois e acabou. Só que vai criar um período no Brasil que vai ser um caos. Aí se a gente acha que ficou feio nos últimos anos, ficaria ainda muito mais feio. Mais uma vez, eu acho isso possível, mas improvável. Agora, vira e mexe, você critica o tamanho do Estado brasileiro, né? Você fala nos seus palestras que o nosso Estado é excessivamente grande. Você acha que está aí o grande calcanhar de Aquiles do lulopetismo, mais do que isso, do governo Dilma, sobretudo? Sim. Bom, primeiro, é o calcanhar de Aquiles brasileiro, porque a verdade é que isso é uma herança do Brasil hoje. Hoje o Temer tem que lidar com isso. Não é do PT, você já vinha... Não, peraí. É isso que é... Quem causou isso? Esse é um problema histórico, quer dizer, já teve um crescimento do governo ao longo do governo Fernando Henrique significativo, que ficou muito pior ao longo do governo petista. Então, e no caso do governo Dilma especificamente foi mais grave, porque somou-se a um governo grande, um governo intervencionista, um governo onde, teoricamente, a solução para tudo passava por mais participação do governo. O resultado disso, entre outras coisas, um governo maior significa mais dinheiro para corrupção. Um governo maior significa que os empresários passam a achar que é mais importante ter uma boa relação com o governo para ter acesso ao crédito do BNDES, para ter condição de ter uma medida específica que reduz o imposto de alguma coisa, do que serem inovadores, do que trabalharem melhor. Diga-se de passagem, os empresários que foram por esse caminho hoje estão com problemas sérios. Na melhor das hipóteses estão quebrados, na pior, encana. Uma perguntinha, mestre. Ontem o Temer fez 1 mês no Planalto. E a gente, classicamente em história, costuma avaliar um governante a partir do governo dos 100 dias, que é a data que marca quando Napoleão foge da Ilha de Elba em 20 de março de 1815 e volta, depois é derrotado em Waterloo. Qual seria, eu sei que é proibido, ouvinte, nos manuais, se fala anacoluto, que é falar futuro do pretérito, é proibido. Mas, mestre, qual seria a análise de 100 dias do Temer? Bom, de 100 a gente vai ter que esperar ele chegar lá, mas por enquanto, aliás, antes de mais nada, ver se ele vai chegar lá, mas eu acho que vai. Eu acho que a análise é o seguinte, é 1 para lá, 2 para cá. Ele começou muito mal, cometendo um erro primário, grosseiro, que foi a não indicação de mulheres ao ministério, porque era óbvio que isso daria um impacto de opinião pública negativo num momento que ele não pode fazer isso, sem contar que é óbvio que há mulheres competentes para assumir esses cargos. Então, a partir daí, o telhado de vidro estava armado. Logo em seguida, ele cede à pressão dos artistas para voltar a trazer o Ministério, ou recriar o Ministério da Cultura. Diga-se de passagem, uma pergunta que eu deixo nesses 31 anos em que há o Ministério da Cultura, a cultura no Brasil melhorou, a educação melhorou. Mais do que isso, quer dizer, a pressão veio fundamentalmente da esquerda. E uma pergunta que eu deixo para a esquerda é: cultura no Brasil, infelizmente, é algo que é acessível à metade mais rica da população brasileira. Portanto, ter a cultura, mais investimento em cultura, é política de concentração de renda. Por outro lado, metade dos brasileiros não tem tratamento de esgoto. E a gente não tem ninguém falando para criar o Ministério do Saneamento Básico. Mas isso tudo é para dizer o seguinte: ao ceder ali, ele criou um precedente, na minha opinião, muito perigoso. Porque se um grupo relativamente fraco de pressão, que são os artistas, quando o Chia leva, a mensagem que ficou é: aperta que ele geme. E, por consequência, desde então, todo mundo aperta o Temer. Então, eu acho que, sintetizando, a Dilma pecava pela incapacidade de negociação. O Temer peca pelo contrário, está faltando firmeza. Há um ponto no meio do caminho onde nenhum dos dois ficaram. Por outro lado, apesar disso tudo, eu ainda acho
que a economia brasileira tem uma chance gigantesca de ter uma recuperação mais rápida do que as pessoas imaginam e mais forte. Precisa de uma única coisa, que é aprovar 2 medidinhas no Congresso. Passou o limite de gastos públicos, passou a reforma da Previdência, as contas públicas entram em ordem, elas entrando em ordem, a confiança no Brasil vai voltar, o crescimento vai voltar, e aí tudo isso que a gente está discutindo vai ficar, especificamente a respeito do governo Temer, vai virar bobagem, porque a economia melhorando, a popularidade do governo melhora, e aí o jogo para eles vira. Só que isso tem uma questão, aprovar no Congresso. Por que isso é importante? Porque até agora, tudo que o governo Temer colocou para votar, ele aprovou. A questão é, quanto mais o tempo passa e mais frágil fica a base de sustentação política, mais dúvida tem se de fato ele vai aprovar. Este é Ricardo Amorim, aqui nosso convidado de hoje no Morning Show. Daqui a pouco, Amorim, a gente vai falar mais com você sobre economia, que é a tua área, e sobre o seu livro também, Depois da Tempestade. 10h33. Chegou o novo Trident Fresh Limão Ice, o número 1 em refresco. Jovem Pan Morning Show. Voltando com o Morning Show nessa segunda-feira, 13 de junho, que frio em São Paulo. Bom, a gente tá com o Ricardo Amorim aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista. Amorim, vamos falar um pouco sobre a sua área propriamente dita, a economia, né? Você resvalou nesse assunto, falou um pouquinho, mas agora a gente quer aprofundar o debate. Alguns analistas já estão otimistas com o governo Temer, já se listam alguns sinais de melhora na economia, projeções para o PIB começam a subir. Parece haver uma confiança maior no país, dos empresários e tal. Quero te perguntar se você está otimista e, considerando que esse esboço de melhora de fato exista, o que é preciso ser feito para ele se traduzir numa rota de crescimento mesmo? Olha, em primeiro lugar, o esboço existe, mas esboço é a palavra certa. Quer dizer, a gente viu melhoras, mas no fundo é um repique, literalmente, do fundo do poço. A boa notícia é que a gente achou o fundo do poço e parou de achar os sapões. Isso já é uma grande boa notícia, considerando que há 6 anos a gente vem encontrando novos alçapões. Mas a recuperação até agora é minúscula, quer dizer, por exemplo, melhorou as intenções de investimento da indústria. Os investimentos ainda não, a intenção. O empresário fala, não, eu pretendo investir mais, mas eu ainda estou esperando, pagando para ver. A confiança melhorou um pouquinho? Melhorou, mas ainda se a gente descontar os últimos 1 ano e meio, está num dos níveis mais baixos da história brasileira. Então, o que há é a expectativa de melhora, mais do que a melhora. Só que a expectativa tem tudo para se tornar uma profecia autorrealizável se houver sinais que as coisas estão indo nessa direção. E aí é que eu dizia da importância especificamente do ajuste fiscal. O que a gente precisa entender é que em termos macroeconômicos, o governo Dilma, no primeiro mandato, tirou 3 grandes grupos de desequilíbrios. O primeiro de contas externas. Num país que há 15 anos a gente só estimula consumo e não produção, ficou cada vez mais caro produzir. Os salários subiram acima da inflação. Ótimo para o consumo. Só que ficou mais caro produzir no Brasil. Teve expansão de crédito, portanto mais gente comprando imóvel, o preço dos imóveis sobe, os aluguéis sobem. Custo de produção subiu. O que as empresas fazem? Param de fazer no Brasil e vão fazer fora. Opa, só que aí os empregos foram embora. Então, o primeiro problema foi contas externas. O segundo foi inflação. Quando a gente tem aumento de custo de todo lado e para completar, o governo, para se reeleger, segurou os preços que ele podia até as eleições, passou a eleição, sobe energia elétrica, sobe gasolina, sobe ônibus, sobe metrô, inflação come solta. Segundo problema. Terceiro, contas públicas. O governo gastou dinheiro que não tinha. A questão é, os 2 primeiros problemas ou já estão resolvidos ou encaminhados. Quando o dólar vai de 1,5, 2 para 3,5, 4, ficou muito caro importar. As empresas, em vez de fazer fora, voltaram a fazer no Brasil. O resultado disso aqui é que a balança comercial brasileira esse ano vai ter o maior superávit comercial da história. Está resolvido o primeiro problema. O segundo, inflação. A maior recessão em 115 anos de história brasileira tirou a capacidade de consumo das pessoas. Se as pessoas estão sem dinheiro para comprar, as empresas não podem puxar os preços, porque senão elas não vendem. A inflação já começou a cair no começo do ano para cá e vai continuar a cair. Segundo problema, vai ser resolvido ao longo do ano. Sobrou o terceiro, contas públicas. A questão é, sem aprovação de medidas no Congresso, não vai acontecer. E aí é que a crise econômica se junta com a crise política. E é por isso que se a Dilma não saísse, não seria resolvida. Em primeiro lugar, porque ela não tinha apoio político para fazer o que precisa. Em segundo, porque ela não tinha diagnóstico correto, porque ela queria jogar todo o ajuste em cima de aumento do imposto. Então é aí é que está a diferença. Agora, se isso acontecer, volta a confiança e aí a gente tem o efeito Argentina, né? Que é quando o Macri ganhou a eleição, antes dele tomar posse,
Não tinha mudado nada, mas já tinha mudado tudo. Porque naquele momento, a expectativa de que melhoraria levou as empresas a investirem mais. Quando elas investem, elas geram emprego. Quando elas geram emprego, as pessoas têm mais dinheiro para consumir, elas compram mais, as empresas vendem mais. Quando as empresas vendem mais, elas investem mais. E a gente entra num círculo virtuoso onde, ao contrário dos últimos 6 anos, quando as surpresas econômicas em todos os anos, esse é um dos temas que eu mostro no livro, todos os anos, você pegar o que as pessoas esperavam no dia 31 de dezembro, o que aconteceu, em todos os anos foi pior do que a expectativa ao longo do governo Dilma. Só que isso é cíclico em economia, a gente tem ciclos de surpresa para pior e para melhor. A gente está muito perto do momento onde o ciclo vai virar para surpresas positivas. Pois é, e para ficar nessas surpresas positivas aí, que a gente sabe que a economia é cíclica, o que a gente tem que fazer, independentemente de governo? O que seria ideal para que predominasse um pouquinho mais essa parte positiva do que a negativa dos nossos ciclos? Olha, eu vou mais longe, eu acho que o que a gente... Porque a economia tem duas coisas, ciclo e tendência. Ciclos são os altos e baixos, os zigs e os zags. Então o que eu estou falando é como a gente está na parte de baixo do ciclo, vem o ciclo para cima. A outra coisa é tendência. O que leva um país a ser desenvolvido é ter crescimento sustentado por muito tempo, independentemente dos ciclos de altos e baixos. Então o que a gente precisa fazer é lidar com os problemas estruturais que impedem o Brasil de crescer mais. O que eu estou falando? Falta infraestrutura. Então a gente precisa ter uma legislação que facilite investimento em infraestrutura. Tem que ter privatização, tem que ter concessão, até porque isso ajuda a colocar as contas públicas em ordem, também reduz corrupção, aumenta a eficiência da economia brasileira. Precisa reduzir corrupção. Se a gente reduzir corrupção, eu fiz um estudo, só se a gente trouxer a corrupção ao nível mais alto dos países do OCDE, ou seja, o país onde mais tem corrupção entre os países desenvolvidos, só isso, a gente aumenta o crescimento do PIB brasileiro em 1% ao ano. Não é que o Brasil vai acabar a corrupção, eu não sou ingênuo a esse ponto. O que eu quero dizer é, simplesmente reduzir corrupção tem um impacto enorme. Como é que a gente reduz corrupção? Fazendo 3 coisas. Colocando em cana quem merece ir para cana, e até agora a gente já começou a fazer isso do lado do setor privado, dos empresários, mas não dos políticos. Essa é a parte que falta, colocar políticos de peso em cana. E, segundo lugar, regras mais duras que criem mais medo, que assustem, que criem risco para quem é corrupto. Como é que você faz isso? Por exemplo, aprovando no Congresso as 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público. Ô, Amorim, entre essas 10 medidas contra a corrupção que você acabou de citar, eu vejo um probleminha ali. Eles pedem a aprovação do mandato de busca coletivo. Apesar de eu ser um apoiador cego da Lava Jato, eu acho que você aprovar mandado de busca coletivo, quer dizer, tem uma acusação contra eu que moro numa favela, numa biqueira, não estou falando nem comunidade, num lugar pesadão, que não tem nem cidadania. Os caras vão me pegar, o mandado de busca coletivo, obviamente, coletiviza isso. O que você acha dessa questão? Eu acho que essa questão está lidando com o problema que nós temos no Brasil. O que a gente precisaria fazer, por exemplo, o exemplo que você está dando da favela, o que a gente precisa criar é condições para que o cara não tenha que viver na favela. O fato é, neste caso, no exemplo que você está dando, infelizmente, sem o mandado de busca coletivo, você não vai achar o cara. E, portanto, não vai ter como fazer com que a pena seja cumprida. Então, o que eu acho é que tem algumas questões no Brasil que a gente está discutindo como deveria ser. Antes de discutir como deveria ser, a gente tem que tomar as medidas para que seja como deveria ser. Outra perguntinha. O Justus veio aqui a semana passada, defendeu a privatização da Petrobras. E uma ouvinte que escreve do Canadá, a Julie Santos, manda te perguntar o que você acha de privatização das universidades públicas. Bom, vamos na sequência. Começando por Petrobras. No caso da Petrobras, eu acho que a gente deveria privatizar e deveria privatizar em etapas. Por que em etapas? Porque a Petrobras era uma empresa que valia em 2007 510 bilhões de reais. Aliás, tinha uma dívida de 40 bilhões de reais. Hoje ela deve 510 bilhões de reais e vale 150 bilhões. Por que não faria a privatização inteira nesse momento? Porque você vai vender um patrimônio público muito barato. Você privatiza uma parte pequena agora, cria um cronograma de privatização futuro, deixando claro que a gestão da empresa vai ser privada, vai ser mais eficiente, vai ser voltada ao lucro, o valor da empresa aumenta, depois você vende o resto num valor bem mais alto. No caso das universidades públicas, a questão que eu acho fundamental, aí eu acho que é uma discussão de educação muito mais ampla. O que a gente tem que passar por educação fundamentalmente é, primeiro, melhoria de qualidade. O problema do Brasil não é volume de recursos que vai para a educação. Países que gastam, em relação ao tamanho da economia, o mesmo que o Brasil, tem educação muito melhor do que o Brasil. Então o problema brasileiro é que a gente gasta mal. Para começo de conversa, a gente gasta mal porque a gente usa os recursos públicos fundamentalmente na educação
pública de terceiro grau, universitária de qualidade, enquanto a gente tem primeiro e segundo grau de péssima qualidade. Isso aqui gera uma distorção social além de econômica, porque obviamente o que se acaba fazendo é que, por consequência, quem vai para a escola pública não tem condição de ir para a universidade pública. Mais uma vez, em vez da gente melhorar a qualidade da escola pública, a solução foi criar cotas que pioram a qualidade dos alunos que chegam na universidade pública. Resumindo, o que eu quero chegar com relação à solução, para mim, não é privatizar as universidades públicas, mas tem sim que haver uma mudança de utilização de recursos, onde a gente vai usar mais recursos nas escolas públicas e menos nas universidades. Ricardo, tá todo mundo aqui no Twitter fascinado com todas as suas explicações, onde tudo parece muito lógico e claro. Por que ninguém faz isso? Quem são essas pessoas que estão resolvendo as coisas? Ricardo Amorim para presidente. Não, já tem aqui, já fizeram uma chapa. Pra falar a verdade, eu tenho ficado assustado, porque o que eu tenho ouvido de gente falando isso, o que me mostra que tá faltando... Aliás, esse é um outro ponto que eu trato no meu livro, no Depois da Tempestade, é a falta de liderança. Eu não tenho nenhuma intenção nem pretensão de ser político, por uma razão muito simples. Diagnosticar, eu sei fazer, eu saberia implementar se o Brasil funcionasse como uma empresa. Só que ele não funciona. Aliás, não é o Brasil, país nenhum. A diferença entre uma empresa e um governo é que numa empresa, um dono ou um executivo que tem poder de decisão, a partir de um diagnóstico correto, vai lá e implementa. Em política tem uma diferença. No governo, mesmo que você tenha o diagnóstico correto, falta combinar com os russos. Então, para você fazer o que tem que ser feito e implementar, você tem que conseguir apoio do Congresso, e aí tem os detalhes. E eu acho que esse é um dos pontos também que eu trato no livro importantes. Está na hora da população continuar a cobrar, transformar em perene o que foi uma mudança, por enquanto temporária, que é cobrar os políticos. Se a gente não cobrar os políticos, eles trabalham para eles e não para nós. E isso explica que nada do que eu falei acontece. Tem uma segunda coisa que explica. Exatamente porque eles trabalham para eles, eles precisam ser eleitos. Como é que você se elege? Prometendo. Promete tudo. Depois você não entrega. Só que as pessoas ficam na expectativa das promessas e veem as promessas como direitos adquiridos. É a questão da reforma da Previdência. É claro que todo mundo quer se aposentar o quanto antes. É claro que todo mundo quer se aposentar com a aposentadoria mais alta possível. Só tem um problema, dinheiro não nasce em árvore. Então, o que acontece é, na prática, por exemplo, já que a gente falou de educação antes, a escolha que a gente faz com a aposentadoria é o seguinte: no Brasil, para cada real gasto com pessoas com mais de 65 anos, gastos públicos, a gente tem 10 centavos gastos com crianças até 15 anos. Na Coreia, para cada real gasto com pessoas acima de 65 anos, você gasta 1,20 com crianças. Resultado, a Coreia é o primeiro lugar nos exames de educação no PISA. Há 50 anos ela tinha uma renda per capita menor que a brasileira, hoje ela é 4 vezes maior do que a brasileira. Os coreanos escolheram investir, e já no passado, escolheram investir no futuro. E nós, ao contrário, escolhemos investir no passado com um regime de previdência extremamente generoso e que mata a capacidade do país se desenvolver. Ô Ricardo, se a crise continuar, toque, você vai continuar aqui no Brasil com as suas ideias brilhantes, ajudando as pessoas a saberem mais sobre economia, sobre o que fazer também no ambiente político, ou você vai se mandar para Miami e vender miçanga lá? Não tem nenhuma chance que eu vá vender miçanga em Miami, por várias razões. Uma delas é que eu já tive Em primeiro lugar, eu não sou contra ninguém morar fora, eu mesmo fiz isso 2 vezes, eu morei na França, morei nos Estados Unidos, para mim foi ótimo. O que eu sou contra é os brasileiros fugirem. Eu sou absolutamente favorável eles irem em busca de alguma coisa que eles acham que eles podem ter fora, que não necessariamente eles tenham aqui uma oportunidade de aprendizado, de ganhar dinheiro, do que quer que seja. Agora, fugir é uma fria. E por que é uma fria? Em primeiro lugar, porque eu acho que a crise não vai continuar. Aliás, eu tenho certeza que a crise não vai continuar. Eu não sei quando ela acaba, mas eu sei 2 coisas. Ela vai acabar, e segundo, quando ela acabar, a recuperação econômica que virá vai ser mais forte do que as pessoas imaginam. E aí esse cara que corre um sério risco de estar vendendo miçanga, esse cara que aqui, sei lá, tinha um emprego muito melhor, e olhar para trás e falar: Deus do céu, eu tô vendendo miçanga, o meu cara que era o meu par na empresa hoje, tá muito bem, obrigado. Aliás, ele vem aqui de férias e compra as minhas miçangas. Agora, quando? O pessoal tá aqui, quando? Quanto tempo? Essa você vai ter que perguntar para a mãe de Ná, porque para responder isso, você precisa responder quando o Congresso vai aprovar a reforma da Previdência e o limite de corte de gasto. Ricardo.
Na mesma hora que essas medidas forem aprovadas, a recuperação começa. É automático. A questão é, uma das coisas que eu aprendi nos últimos anos é porque existem os analistas políticos. Eles existem para nós, economistas, como eu, nos sentirmos melhores com as nossas previsões. Os analistas políticos não acertam uma e vão continuar a não acertar, porque o problema é que você tem... Cada cabeça que está votando tem um interesse. E o que você nunca sabe é para que lado essas forças vão acabar convergindo. Eu também não sei. Meu palpite... Quanto mais rápido for votado, maior a chance de aprovação. Aliás, essa semana a gente deve ter, finalmente, vai a PEC que limita os gastos públicos. Ela sendo aprovada rápido, na sequência a gente vê a economia melhorar. Então, o meu palpite é que a gente tem uma chance bastante grande, já no segundo semestre, de ver uma recuperação, e não só uma recuperação, mas uma recuperação mais forte do que as pessoas estão imaginando. Ô Ricardo, nessa crise, só para fechar aqui, nosso tempo está se esgotando, tá vendendo bem teu livro depois da tempestade? Ricardo Amorim, lançado pela Editora Prata, né? Olha, está. Ele foi lançado há 3 semanas, já está em todas as listas de mais vendidos, da Veja, da Folha, da Época, enfim, da Amazon, em todas elas. O lançamento especificamente em São Paulo bateu o recorde de venda da livraria. O que eu acho? O interesse hoje, em primeiro lugar, para entender o que está acontecendo. Em segundo, se preparar para o que vem por aí. Porque o objetivo do meu livro não é olhar para trás. Eu olho para trás, mas eu olho para trás para entender o que vem pela frente. O objetivo é que as pessoas possam estar preparadas, porque hoje está todo mundo achando que a crise não tem fim. O que significa o seguinte, todo mundo pisou no freio, e o que vai acontecer é que a economia vai melhorar, e pouquíssimos vão estar preparados para isso. Quem tiver vai levar uma tremenda vantagem. E o outro ponto é para chamar as pessoas para cobrar e fazer com que as melhoras que nós tivemos, porque a gente teve algumas melhoras recentes importantes, a mais importante delas é isso, a gente está lutando contra a corrupção, o Brasil era o país da impunidade, e segundo, a população hoje passou a ter uma participação ativa cobrando os políticos. Eu espero que essas duas coisas continuem, essa é a outra razão pela qual eu escrevi o livro, para incentivar as pessoas a entenderem, saberem o que elas devem, o que elas podem cobrar e como cobrar. Tem um lado que é como é que a gente melhora o Brasil, e o segundo, como é que você aproveita o Brasil melhorando para você. Essa é a razão de ser do livro. Legal, muito obrigado, viu, Ricardo Amorim? O Ricardo é economista, integrante do Manhattan Connection, como eu disse aqui, um dos palestrantes mais requisitados do mercado atualmente. Ô, Ricardo, como que a pessoa faz para te contratar? Você também é muito ativo, influente nas redes sociais. Empreiteiras, etc. Exatamente. Eu não tive... por alguma razão, esse mercado para mim nunca foi forte. Mas, enfim, especificamente palestras ou consultoria, através do e-mail palestras@ricanconsultoria.com.br. Rican é com M de Maria, consultoria, tudo junto. Agora, essa história que você falou das redes sociais, eu ouvi uma engraçada faz um mês, mais ou menos. Primeiro, quando eu vi, eu nem acreditei. Achei que estavam me gozando ou fazendo média comigo. Mas eu soube, pelo pessoal do LinkedIn dos Estados Unidos, segundo eles me falaram, eles tinham me dado um apelido que era a Kim Kardashian do LinkedIn. E eu falei, isso é bom ou isso é ruim? Foi exatamente o que eu fiquei pensando. Eu falei, será que eu vou ter que colocar umas próteses? O que vai acontecer? Mas enfim. E aí eu quis saber por quê, né? Daí me disseram que foi o seguinte, parece que no mundo... o LinkedIn dá sugestão de pessoas para seguir. Eu sou o cara que tem a mais alta taxa de conversão no mundo inteiro, mais alta que a do Barack Obama ou que a do Bill Gates. Provavelmente eles devem ter mais haters do que eu não sei. Mas enfim, o fato é que eu achei que era papo furado, mas aí eu ouvi de um outro cara que não era do LinkedIn, que tinha ouvido a mesma história. É o rei do LinkedIn. Yes, eu não sabia dessa. Pois é, yes, we can. Valeu, Ricardo. Obrigado, bom dia, boa segunda-feira. Jovem Pan Morning Show. All the times that you rain on my parade. Morning Show. 10 horas e 59 minutos nesta edição de segunda-feira aqui do Morning Show. Paulinha, a gente destacou uma tragédia aí no mundo da música. Queria saber de você como é que tá a comoção pela morte da cantora Christina Grimm, é isso? Christina Grimm, quem acompanha o The Voice... com certeza conhece ela que teve o Adam Levine como coach, né, como técnico, uma menina que tinha uma voz incrível, que postava vídeos desde os 15 anos no YouTube, tem mais de 3 milhões de seguidores, enfim, foi morta por um fã, né, saindo ali do meet and greeting, e o cara foi até a cidade, parece que incumbido de matar ela a tiros. A polícia até já divulgou a foto dele, ainda não sabe o motivo, apesar de que a gente já sabe que é a insanidade, né? Um cara que faz isso. E teve o caso da Ana Hickman aqui no Brasil, né? Caso de fã maluco é o que não falta na história.
Agora, quando é bem sucedido, mal seja, sei lá como dizer isso, né? Quando acaba matando a artista de quem ele teoricamente era fã, a gente não sabe o motivo. Parece que a polícia agora vai investigar computadores, enfim. Qual seria a motivação dele para ter ido até lá e matado a Christina Grimes? Agora, a Christina, ela era agenciada, o agente dela era o padrasto da Selena Gomez, que é outra artista muito conhecida lá nos Estados Unidos, se apresentou em Miami e ela até fez uma homenagem à menina, ela conheceu a Christina com 14 anos, então, enfim, se emocionou, chorou, ofereceu música. E o padrasto da Selena Gomez, que era o agente dela, fez uma campanha, inclusive, na internet, que parece que toda a família da Christina, irmão, enfim, deixaram os seus trabalhos para cuidar da carreira dela, para, enfim, ficar ali de perto, vendo o que acontecia e tal. E agora a família ficou desamparada financeiramente, né? Então, ele iniciou uma campanha na internet para arrecadar $4 mil, mas chegou a muito mais do que isso. Acho que cerca de $85 mil foram doados aí por fãs do mundo inteiro para ajudar a família da Christina. Agora segue o caso, né, Arcon, para saber o que motivou, se é que a gente pode justificar uma ação dessa, esse cara ir lá e ter, enfim, atirado e matado essa menina que concorreu ao The Voice. Ela nem ganhou o The Voice, viu, mas ganhou muitos fãs e realmente ficou em terceiro lugar. E tinha muitos fãs, principalmente lá pelos Estados Unidos. Agora vamos com uma boa notícia, né, pra zopilar. Zopilar Às o fígado. vezes acontecem coisas ruins, mas na verdade tem muita gente boa, né? A gente vai falar mais aí sobre esse atentado que aconteceu também em Orlando, nos Estados Unidos. Mas fato é que depois do que ocorreu por lá, as autoridades americanas pediram para que as pessoas fossem doar sangue, né? Muita gente ferida, muita gente nos hospitais precisando de sangue. E aí a solidariedade fala sempre mais alto, né? Milhares de pessoas formaram filas nos postos de doação de sangue esse final de semana lá nos Estados Unidos. Mesmo com o calor, que aqui a gente está com um pouco de frio em São Paulo, mas por lá 37 graus e as pessoas ficaram nas filas, inclusive outras pessoas levando água para que essas pessoas tivessem um conforto na fila, exatamente para doar sangue e ajudar essas pessoas que precisam. Porque no fim, né, as pessoas mostram o seu lado bom. A grande maioria das pessoas é boa, né? É sempre bom lembrar isso. Essa não é uma boa notícia? Boa. E as férias de julho estão chegando e você ainda não sabe o que fazer? Para não passar as férias entediado dentro de casa, a dica é programar agora a sua viagem de férias e garantir os melhores lugares com preços que cabem no seu bolso. Viaje com a CVC pelo Brasil e pelo mundo e aproveite ofertas imbatíveis em até 12 vezes sem juros no cartão CVC. São passagens aéreas, diárias de hotéis e resorts, pacotes completos, tudo para tornar a sua viagem inesquecível. Pensou nas férias de julho? Viagem com a CVC, sempre com você. 11h09. Estamos recebendo aqui no estúdio o cientista político e professor de Relações Internacionais da SPM, o Reni Ozzy Kukier. Professor, esse atentado, né, a gente já falou aqui no começo do programa, numa boate em Orlando, deixou um saldo de ao menos 5 dezenas de mortos, e é o maior atentado a tiros da história dos Estados Unidos, cuja população está às voltas hoje com 300 milhões de armas de fogo. De que forma esse dado deve ser colocado na análise sobre esse episódio especificadamente? Bom dia, prazer estar aqui com vocês no Morning Show. Eu acho que a discussão das armas, ela não é necessariamente o ponto central do que está acontecendo. Qualquer maníaco, louco, porque alguém que comete um crime desses, um ato desses terrorista, é um louco. Vai encontrar meios para se fazer isso. E a gente tem atentados recentes na Europa e até nos Estados Unidos, onde não foram usadas, ou na Europa não é tão fácil de você ter acesso a uma arma de fogo, e eles tinham as armas. Nos Estados Unidos você tem o atentado da Maratona de Boston, e ali você não tinha arma, mas ele produz um explosivo caseiro e se consegue fazer o atentado. Outros dezenas de exemplos muito graves no mundo que não estão ligados necessariamente a você ter o acesso à arma ou não. Então eu acho que essa discussão da arma, ela é uma discussão política,
que obviamente a política ela busca usar momentos e eventos de situações para pautar a agenda e trazer os seus temas. Então ela não é, eu não acho que ela é o ponto central do que está em jogo, mas muito mais uma questão do ódio, do fundamentalismo, do que a gente chama do terrorista nascido no país. Então essas questões são muito mais complicadas, porque você pode dificultar o acesso à arma, mas esses grupos, essas pessoas com essa ideologia, com esse fanatismo, eles vão atrás de meios para cometer os seus atos de violência. Quem é esse terrorista nascido no país? Qual é o perfil desse cara? Então, ele nasceu lá, a segunda geração, os pais eram do Afeganistão. Normalmente os Estados Unidos têm uma capacidade de assimilar os seus imigrantes melhor que os outros países, no caso os europeus, por exemplo. Você migra para a Europa, a história da Europa é uma história de nacionalismo, de guerras mundiais, baseadas na sua identidade. Então, assim, existe até uma brincadeira entre os suíços, que ninguém é suíço de verdade. Tem 2 famílias lá que são suíças originais. Então na Europa é muito difícil, você nunca consegue que essas gerações cresçam e se sintam parte do país. Isso nos Estados Unidos não é comum. A sociedade americana ela é mais aberta, né? O novo mundo, como o Brasil também. Então é mais fácil você nascer ali e se sentir parte do país. O que aconteceu não é necessariamente que ele não está assimilado, mas muito mais que ele comprou uma ideologia radical. E é isso que está motivando ele. Então não dá para dizer que, por exemplo, é igual ao que a gente enxerga dentro da França, onde você tem uma série de jovens que não se sente parte da sociedade francesa e ali eles estão excluídos. E aquilo leva eles a uma marginalização e uma busca de uma outra identidade. Nesse caso, não me parece isso, mas muito mais a ideia de comprar essa ideologia religiosa fanática, que não é tão comum nos Estados Unidos, mas tempos que vivemos, onde o fundamentalismo ganha um espaço, onde existe um conflito com a autoridade, o poder está muito difuso, se torna um terreno fértil para discursos demagogos e simplistas, e nada mais nada menos do que o que essa ideologia oferece. Professor, até eu quero aproveitar esse gancho que você deu aí. A gente está falando de uma pessoa que foi identificada, um menino de 29 anos, nasceu nos Estados Unidos, é filho de pais afegãs, já foi investigado em outros momentos pelo FBI, a gente até vai tocar nessa questão, trabalhava com segurança pública, e aí você diz, bom, a gente sabe que na França isso é muito comum, essa juventude que não se sente ali, se sente outsider, não se sente engajada na sua sociedade. Uhum. No final de semana, a Adriana Carranca, do Estadão, ela fez uma coluna assim, que foi muito feliz e coincidentemente acabou sendo um dia antes disso acontecer. Essa coluna foi publicada no sábado, um dia depois do sepultamento do Muhammad Ali. E ela fez a seguinte comparação. A gente olhar a trajetória do Ali para entender o que está atraindo os jovens de hoje para o ISIS, né, para o extremismo. E ela dizia, olha, quando o Ali fez sua conversão, lá com a influência do Malcolm X, ele fez uma conversão que era um simbolismo político, ou seja, os negros que militavam nas lutas de direitos civis faziam a conversão também como forma de simbolismo político, né? E agora ela diz, esses jovens que fazem essa conversão, em muitos momentos se sentem outsiders e fazem essa conversão como uma marca política para dizer, olha, se esse mundo não me aceita, há um outro que eu estou identificado, que me aceita e que eu tenho que deixar essa marca. É um pouco por aí, talvez, esse caso que o senhor está tentando nos trazer? Eu acho que sim, algumas partes têm a ver com isso, mas eu acho que tem um elemento também que não é só político, mas o jovem ele é idealista, revolucionário. Então o jovem busca emoção. Eu estava outro dia na sala de aula conversando com os meus alunos e falando, discutindo alguma coisa do mundo e fiz uma brincadeira, então não, tem que ser tudo normal. E eles comentaram, que chato, que vida entediante. Aí eu virei e respondi, falei, olha, é por isso que as pessoas se juntam ao Estado Islâmico, porque elas querem emoção, elas querem uma causa, e o Estado Islâmico oferece isso. E num mundo onde as coisas se tornaram tão complexas e as ideologias perderam a força, porque não dá mais para você achar que você vai resolver tudo de um jeito, não tem mais aquele romantismo. Então, a ideologia fundamentalista, ela meio que substitui esse romantismo e convoca esses jovens para uma causa, e é uma causa apocalíptica, é uma causa do fim do mundo, é uma causa de transformação de tudo que nós conhecemos. Isso é uma oportunidade única. Claro,
Tem o outro aspecto que eu concordo, que eu acho que está ligado com a identidade. Isso é um problema do século XXI, da contemporaneidade. São as identidades cambiantes, né? Que vão mudando. Se a gente vive um momento de globalização e todo mundo é igual, eu não quero ser igual a ninguém, eu tenho que buscar a minha identidade. Onde está a minha identidade? Eu vou nas minhas raízes, nos meus antepassados. E por isso que a religião hoje tem uma força. Então, se a gente puder identificar duas forças antagônicas, uma é levando o mundo em direção a se globalizar, se tornar mais cosmopolita, e parece que é só essa que a gente enxerga e não entende essa outra força da religião, que é isso, que é um contraponto e uma resposta a essa ideia de eu não quero ser igual a todo mundo, eu não quero escutar a mesma música, me vestir igual, assistir os mesmos filmes, pensar igual, eu quero ser diferente. Onde está a minha diferença? E aí eu volto para minha raiz, para minha religião. Então eu acho que tem bastante disso também. Professor, a gente cresceu, essa nossa geração, ouvindo que os radicais eram os xiitas. Bom, vale lembrar que aí no mundo islâmico, que é a religião que mais cresce no mundo, aí 1,7 bilhão de adeptos no mundo, 90% são sunitas e 10% xiitas. E a gente lembra, desde a Revolução Islâmica do Ayatollah Khomeini, ser xiita era sinônimo de radicalismo. Só que tem uma coisa, né, que eu acho que é uma mudança brutal. Desde que Israel tirou suas tropas do sul do Líbano no ano 2000, os xiitas não se envolveram mais em atentados, não tinha um xiita preso em Guantánamo e não tinha nenhum xiita no atentado das Torres Gêmeas. Portanto, o Estado Islâmico está postulando ser sunita, que por acaso é 90% do mundo islâmico, e se diz, temos aí a Arábia Saudita, com a sua maioria sunita, por detrás do Estado Islâmico. Como é que você vê o Estado Islâmico querer assumir o protagonismo dos sunitas? Na verdade, o Estado Islâmico ele nasce com a ideia de proteger e defender esse sentimento de fraqueza dentro do Iraque dos sunitas. E isso é um tema complexo porque explica a ascensão do Estado Islâmico, explica grande parte do radicalismo no Oriente Médio, porque existe uma disputa regional de forças entre os sunitas e os xiitas. Então, quando derruba-se o Saddam Hussein, e aí você afeta o equilíbrio de poder do Iraque. E os sunitas, eles ficam mais fracos, e eles não têm como lutar com a revanche que começa a surgir por parte dos xiitas. E a resposta a isso é uma radicalização, que é o Estado Islâmico. Al-Qaeda também era sunita, você tem o Hezbollah como xiita, e o Hamas também é sunita. Não acho que os xiitas não sejam radicais, porque quando eles são radicais, eles são bastantes, inclusive são eles que introduzem a ideia do atentado suicida terrorista como uma arma no Oriente Médio. Você só vai ter um atentado suicida por uma organização sunita muito depois que a primeira xiita faz isso, no caso o Hezbollah. A gente tem um volume maior de sunitas, acho natural que se tenha organizações terroristas mais agressivas, mais proeminentes, sunitas. Mas o problema, na verdade, não é tanto se é sunita ou xiita, mas essa discussão desses dois grupos acabam acirrando o que está acontecendo no Oriente Médio. Mas é uma ideologia radical, não importa qual seja. E aí é um problema do islamismo. O islamismo não é uma religião violenta, mas é uma religião que precisa passar por autocríticas e por uma reforma interna, como todas as religiões passaram. A religião cristã, o catolicismo, passou pela sua reforma. Isso desconstrói o poder e aquela rigidez que existia dentro da religião. E o islamismo ainda não passou por isso. E essa é uma das grandes dificuldades de se lidar. E não sou eu que estou dizendo isso, mas islâmicos que estão falando isso, proeminentes que estão lá dentro e falando, olha, a gente precisa lutar contra essa voz radical, que é uma minoria muito pequena lá dentro, mas que está fazendo muito barulho. Ô professor, a gente lembra que o Saddam Hussein, quando ele assumiu o cargo de secretário-geral do partido dele no Iraque em 68, ele passou a se vender como socialista. Ele só se declara xiita. Depois ele invade o Kuwait em agosto de 90 e em janeiro de 91 o Bush deflagra a Operação Tempestade do Deserto. Aí o Saddam Hussein deixa de ser socialista e se declara xiita. A pergunta sunita. Você acha que há essa manipulação de discurso dentro do mundo islâmico para agregar massa sem nenhum compromisso com o Corão ou qualquer livro fundamental que seja, a Suna e por aí vai? Eu acho que são jogadas políticas que esses líderes
ditadores, eles não são religiosos. Um Assad não é religioso, um Gaddafi não era religioso, o Saddam Hussein não era religioso, mas o Partido Batista, que era o dele, entendeu em algum momento que usando a religião seria uma coisa, daria uma força maior para ele ganhar um apoio, quem sabe, além das suas fronteiras. E, na verdade, o Estado Islâmico, ele nasce com essa combinação entre os radicais religiosos e membros do exército, o antigo exército do Saddam Hussein, e membros políticos que se juntam à causa religiosa porque viram naquilo uma força para ganhar uma projeção e um espaço muito maior. Então, o Estado Islâmico, em certas vertentes, ele é muito pragmático. Tipo Eduardo Cunha tem um site Jesus.com, né? Isso, por aí. Professor, a política, essa é a sobrevivência professor, política. O atirador da boate em Orlando, Omar Mateen, 29 anos, já tinha sido investigado pelo FBI e não foi considerado, à ocasião, uma ameaça. Lhe pergunto, quão inteligentes são esses setores de inteligência dos Estados Unidos e de países europeus também? Então, a questão da inteligência é muito complicada, porque se fossem lá e prendessem ele antes, a gente ia escutar aquela gritaria. Os direitos individuais, que absurdo, estão fazendo profiling, né? Que estão, dizendo, ele é muçulmano ou ele é imigrante, então ele está sendo preso. Então, os Estados Unidos, ele tenta trabalhar muito, e os europeus ainda mais, e isso se prova um obstáculo quando se trata de segurança. Tentam trabalhar na questão dos direitos individuais e constitucionais. A Bélgica teve muita dificuldade de investigar grande parte do que estava sendo tramado ali, pelas garantias legais que existiam contra esses investigados. Isso foi a mesma coisa que aconteceu agora nesse caso do FBI. Então não se encontrou nenhuma evidência concreta de contato dele com lideranças do Estado Islâmico. Então não tinha por que continuar essa investigação. E esse é o desafio do momento, porque o Estado Islâmico entendeu que se ele estabelece conexões diretas, você é fácil de rastrear. E aí você consegue prever ou tentar evitar que isso aconteça. Então o Estado Islâmico está trabalhando com uma estratégia que é a seguinte: eu perpetuo, propago uma certa ideologia e convoco quem quiser a cometer atos sem a minha liderança. A única coisa que eu peço é que você faça um juramento moral público na hora do ato, que aí é como se fosse o selo final de que você está agindo sobre a nossa bandeira. Mas você não precisa falar comigo ao longo do seu planejamento, você age por conta própria e faz o que você quiser. Isso para as autoridades de uma sociedade democrática vai ser muito difícil. E aí nós entramos naquele debate e dificuldade de colocar segurança e liberdade. A segurança tem que vir em primeiro lugar. Eu sempre digo que não existe Estado ou não existe vida se não houver segurança. Porque se você não consegue sair na rua, não tem negócios, não tem trabalho, não tem escola. Então a segurança é o bem primordial que o Estado tem que prover. Em alguns momentos de crises e de dificuldades como essas, alguma coisa vai ter que ceder. No caso, um pouco das liberdades vão ter que ser comprometidas para você cuidar da segurança. É uma troca, sempre com vigilância, para que isso não se torne um Estado policial ou se torne uma ditadura, que não vai acontecer nos Estados Unidos. Mas esses momentos é o que a opinião pública demanda por mais segurança. Então ela está disposta a ceder um pouco das suas liberdades para falar, olha, eu quero que vocês sejam mais duros na investigação. Eu quero que o mínimo indício seja suficiente para que investigações continuem. Enfim, alterar um pouco desse processo. Professor, legal. Teve uma reunião de 4 dias em Washington, a semana passada, de autoridades do mundo todo de comunidades judaicas, e ficou claro, segundo amigos que estavam ali, que a Inglaterra, querendo se retirar da União Europeia, é uma forma velada de protesto para que não receba mais imigrantes. O que você sabe sobre isso? Existe muito desse... Existe uma radicalização política no mundo, porque existe uma crise de representatividade. Esse fenômeno não é europeu, não é na América Latina, não é nos Estados Unidos, é no mundo todo. Então os partidos políticos e os líderes estão tendo dificuldade de representar as opiniões e as vontades das populações. E esse terreno, essa realidade, é um terreno fértil para demagogia, extremismo, populismo, que é o que a gente está assistindo na campanha nos Estados Unidos. Então, óbvio que por trás da discussão da saída do Reino Unido tem a questão da imigração.
tem a questão da insatisfação com as políticas que estão sendo adotadas. E é muito complicado, porque você tem que garantir a segurança das pessoas, e é muito fácil você simplificar e dizer, olha, é tudo culpa dos imigrantes. Então, alguém vai usar isso politicamente. E nesse momento que o mundo está vivendo, muita gente está usando esse tipo de discurso simplista e está dando certo. Por falar em usar politicamente, a gente não pode deixar de tocar aqui no impacto de um atentado desses em pleno momento eleitoral nos Estados Unidos. Quer dizer, aconteceu o atentado, quando se revelou que se tratava efetivamente de um atentado, Hillary Clinton já começou a tuitar, a Donald Trump também. A Hillary fez um tweet em inglês e espanhol, né, e outro em espanhol, dizendo que estava muito sentida pelo atentado. Já o Trump já começou, bom, estou sentindo, mas até quando vamos continuar vendo isso? E trabalhando com o que ele trabalha muito bem, que é o aspecto emocional do medo, né? Como a gente vê daqui para frente o impacto desse ato na campanha? Vai ser porque aí tinha 10, se não me engano, eram 10 pontos na última pesquisa da semana passada, a diferença Hillary à frente dele. Será que isso pode se neutralizar com um atentado desses ou não? Eu já vi pesquisas que ele estava na frente, tem todo tipo de pesquisa. É muito provável que isso vai beneficiar o Trump. Por quê? Os americanos dizem que 80% dos americanos acreditam que a maior ameaça para os Estados Unidos é o Estado Islâmico. O Trump está batendo nessa tecla há algum tempo. Essa é parte da plataforma política dele. E aí acontece um ato desse, é mais evidência para ele. Depois, mais de 60% dos americanos são a favor de alguma intervenção militar americana contra o Estado Islâmico. Ou seja, a maioria da população quer que se faça alguma coisa mais contundente militarmente. Outro dado importante. E aí, os americanos acham que os republicanos, a maioria deles acha que os republicanos lidam melhor com questões de segurança. Ou seja, eles sabem lidar com ameaças melhor do que os democratas. 46% dos americanos acham isso, e 30 e poucos acham que os democratas sairiam melhor. Então, tudo isso reforça o discurso do Trump. E claro que eu acho importante o que você mencionou, o tweet dele e o dela. A resposta da Hillary foi muito tímida e foi muito aquela política clássica. Parece aquele nosso horário eleitoral político, que os políticos viram e falam assim, nós queremos dar mais saúde, mais segurança, vamos resolver... É uma resposta genérica, politicamente correta, e numa campanha onde o argumento central do outro lado eu vou acabar com esse politicamente correto, eu vou chamar as coisas pelo nome, eu vou apontar quais são os problemas, eu vou oferecer respostas concretas. E essa resposta da Hillary é muito ruim, e ela alimenta a resposta do Trump, que foi muito capaz, não correto no meu ver, porque ele está inflamando a sociedade americana, mas ele está sabendo usar isso muito bem. Quando ele vira, já começa a atacar, olha, a Hillary quer trazer mais refugiados, então ele está provocando e ele sabe fazer isso muito bem. Se a Hillary não aprender a lidar com isso, ela vai ser massacrada pelo Trump. O Goebbels falava, a gente não fala para dizer algo, mas apenas para surtir algum efeito, né? E tocar nas emoções, que é isso que o populista faz. Professor Reni, muito obrigado pela participação. A gente conversou aqui com o professor Reni Ozzy Kukier, que é cientista político e professor de Relações Internacionais da SPM. Eu já convido o senhor para voltar aqui para falar sobre as eleições norte-americanas. Legal, vai ser um prazer, adorei estar aqui. Muito obrigado, 11h29. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.